Olá, bem-vindos ao canal Telemal Mais. Eu sou Maria Paula e hoje nós vamos conversar sobre como manejar o paciente com doença febril aguda. A síndrome febril aguda, ela é caracterizada pelo aumento da temperatura corporal, acompanhada de pelo menos mais 2 sintomas, que podem ser dor de cabeça, dor nos olhos, dor no músculo, nos ossos, falta de apetite, cansaço ou indisposição. A síndrome febril ela pode ser causada por várias condições, entre elas infecções como malária, dengue, doenças respiratórias, entre outras. O manejo adequado do paciente é muito importante para que a gente consiga evitar complicações e tratar a causa adequada. No consultório, na avaliação inicial do paciente, é extremamente importante confirmar que de fato ele apresentou febre. Isso pode ser feito no momento da consulta ou considerar informação do paciente de que ele mediu a temperatura em casa. Nós vamos considerar relevante toda a temperatura acima de 37,8. Além disso, é importante que a gente consiga fazer uma boa entrevista com esse paciente, buscando todo o histórico dele de deslocamento, de viagens, de cronologia no aparecimento dos sintomas, se existem outras pessoas com sintomas parecidos no local onde ele vive, a situação vacinal do paciente, se ele se expôs a áreas de mata silvestre, a vetores de doenças infecciosas. Além disso, também é importante considerar 2 aspectos fundamentais na avaliação de gravidade do paciente com doença febril aguda: os sinais de alerta e as condições de risco. Os sinais de alerta são sinais e sintomas que representam uma possível gravidade da doença febril aguda e, com isso, que indicam mais cuidado no manejo desse paciente. Esses sinais podem ser a icterícia, dificuldade ou dor para respirar, alteração do nível de consciência, o paciente muito agitado ou muito sonolento, vômitos repetidos, dor abdominal intensa e contínua, sensação de desmaio, tontura, diminuição da diurese e os sangramentos. Nas condições de risco, são condições clínicas que podem colocar o paciente em maior risco, em maior vulnerabilidade de desenvolver doença grave, como a gravidez, os extremos de idade, abaixo de 2 anos de idade e acima dos 65 anos de idade, a presença de doenças crônicas como hipertensão, diabetes, asma, doença renal, neoplasias, entre outras condições. Pacientes que tenham pelo menos um sinal de alerta ou condição de risco precisam de uma avaliação clínica e laboratorial de urgência, além de um exame físico bastante cuidadoso, a fim de que a gente possa identificar se existem outros sinais de gravidade, como alteração no exame físico dos pulmões, do coração, do abdômen ou mesmo do aparelho neurológico. Então, resumindo o que nós temos até aqui, pacientes sem sinais de alerta e sem condições de risco devem iniciar o tratamento sintomático para síndrome febril aguda, com o uso de dipirona ou paracetamol para o controle da febre e os outros sintomas que vêm acompanhando a febre. Pacientes que venham de área de transmissão de malária, é importantíssimo que façam a pesquisa de plasmódio nesse momento, que é a única doença que a gente consegue rapidamente identificar e tratar de forma específica. Os pacientes também precisam ser orientados sobre os sinais de alerta e sobre a necessidade de retornarem imediatamente ao serviço de saúde caso esses sinais de alerta venham a aparecer. Não menos importante é orientar o paciente sobre as adequadas condições de hidratação, alimentação e repouso. Os pacientes que apresentem qualquer sinal de alerta ou condição de risco precisam ter uma avaliação clínica e laboratorial de urgência. Na avaliação clínica, no exame físico, nós vamos buscar alterações que indiquem gravidade. Na investigação laboratorial e no diagnóstico da síndrome febril aguda, são importantes a pesquisa de plasmódio para os pacientes que vivem ou que tiveram contato com área endêmica de transmissão de malária, a realização de exames laboratoriais básicos, como o hemograma ou a bioquímica do sangue, e outros exames que podem ser indicados conforme as alterações encontradas no exame físico, como radiografia de tórax, a ultrassonografia do abdômen, o exame da urina, entre outras condições. Os exames específicos, eles podem e devem ser realizados de acordo com a capacidade de cada laboratório local e o tempo de doença. Então, a gente pode usar
PCR ou a sorologia para as arboviroses, exames específicos para diagnosticar doenças da urina, doenças parasitológicas, exame do líquor, entre outras condições. O tratamento e o manejo da causa mais provável ou da causa específica da febre, se for identificada, deve ser feito com antibióticos, no caso das infecções bacterianas, ou antimaláricos e antiprotozoários, no caso da infecção por malária. E depois de tudo isso, é importante continuar acompanhando o paciente para a gente garantir que não vão aparecer complicações e que ele vai responder bem ao tratamento que foi instituído. O manejo da síndrome febril, portanto, ele envolve avaliação cuidadosa, diagnóstico clínico e o tratamento adequado. Se você gostou desse vídeo, curta e se inscreva no canal Telemal Mais para mais informações sobre saúde. Até a próxima!